Olá, mais uma vez, Troca de Valor Podcast no ar. Nossa 11ª edição, ou 11º episódio. E hoje, no Troca, eu vou anunciar para vocês, certamente, uma pessoa que vai inspirar você. E, principalmente, com todo respeito, você mulher. Então, quero lembrar que o Troca de Valor está no ar sempre com a força da Unimed. Seu plano, sua vida. Unimed em Caçador, fique tranquilo, tem Unimed. E no Brasil inteiro, a maior cooperativa de saúde do país. Senhoras e senhores, por favor, comigo aqui no Troca Fernanda Frâncio Parisotto. No caso, a Fernanda é hoje a principal gestora dentro de uma das maiores empresas do ramo madeireiro ou da transformação da madeira em Santa Catarina e, quiçá, do Brasil. Seja bem-vinda, Fernanda, diretora-presidente do Grupo Framiporte. É um prazer, uma alegria ter você aqui. Vamos hoje trocar aqui, falar muito sobre vida particular, família, empresa e, é claro, fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho do que é a Fernanda e esse desafio que você encontrou aí, ou que foi, né, desafiada, encontraram você nos últimos tempos e está à frente hoje desta grande empresa, deste grande conglomerado de empresas que é o Grupo Framiporte. Bem-vinda! Um prazer estar aqui, bem feliz com o convite. Espero que a gente inspire bastante gente mesmo, né? E que seja um papo bem legal. Com certeza será. Bom, Fernanda, a mamãe da Clarissa, da Beatriz, casada com o Fábio Parisotto, que também está fazendo parte hoje, né, desta mola propulsora produtiva que é a Framiporte. É claro que também é bom a gente lembrar aqui sobre a Fernanda, filha da Dona Zilda, filha deste ícone da indústria aqui no meio oeste de Santa Catarina, que foi Augusto Antônio Frâncio. Seu Augusto que nos deixou e certamente deixou uma grande lacuna, mas ele já sabia que ele podia contar contigo. Irmã da Ana, da Vivi e também outra que hoje vive no plano, né, espiritual, que é a Marga, né, a Margarete. Bom, Fernanda, falar desta jovem empresária, falar dos desafios que foram impostos para você ao longo da vida. A gente sabe muito bem que você vem de uma família muito tradicional. Seu Augusto, um homem que viveu a sua vida inteira praticamente, desenvolvendo e transformando o que é hoje, né, a principal economia da capital da indústria e que já foi a capital da madeira. Bom, lá nos idos de 1900 e lá vai fumaça, o seu Augusto naturalmente encontrou no caminho esta pessoa maravilhosa que é a sua mãe, né? Que é a Dona Zilda e que a gente tem uma profunda admiração por ela. E o seu Augusto, a gente, ao longo dessa caminhada, a gente via, ele, a sua esposa, uma dona de casa, literal, né? E aí, de repente,
o que se imaginava é que seguiriam esses caminhos as filhas, logo, logo foi se percebendo que não era assim para as descendentes do seu Augusto e da dona Zilda, hein? Não era. A gente sempre fala que por ele ter tido, né, 4 meninas, nem um filho homem, ele e a minha mãe sempre procuraram nos criar para o mundo, né? A gente nunca teve, assim, como é que eu posso falar, um tratamento... Para ser aquela menininha, ou aquela jovem, ou aquela mulher dona de casa. Não, nunca. Nem se falava sobre isso, né? Então, ele sempre, mesmo em épocas de dificuldade, né? Que a vida nunca foi perfeita, mar de né? rosas. Um mar de rosas. A gente passou por dificuldades financeiras, mas o estudo, o bom, né? As boas escolas, isso nunca entrou em questionamento. Né? Então, vocês vão ter que ser preparadas para o mundo. O mundo não vai tratar vocês como umas princesas, né? Sim. Então, é assim que nós fomos criadas e é assim que eu passo essa educação para as minhas filhas também. Os ensinamentos, eles foram adquiridos no banco escolar, mas a educação literal foi do pai. Do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Bom, Fernanda, o seu Augusto, ele já em outras conversas, e eu tenho aqui inclusive coisas maravilhosas arquivadas, e eu falo sempre que a Fernanda, a Vívia, a Marga, a Ana, elas, em alguns momentos da minha vida, elas me emprestaram o pai delas, tá? E, sem dúvida nenhuma, eu tenho muita gratidão por todo o ensinamento que eu recebi depois já de homem feito e que eu tive a oportunidade de me cruzar com essa figura fantástica chamada Augusto Antônio Frâncio. Eu diria que hoje os jovens vivem num ambiente em que a maioria que os circunda diz: para que tá se esforçando tanto? Você tá querendo trabalhar, quer aprender tudo isso aí? Vamos se divertir, vamos pra festa, vamos gozar a vida, para com isso. Essa galera sempre existiu. No meu tempo, os meus colegas também, sempre foi a mesma história. E aqueles que querem progredir, eles têm que ser algo diferente. Primeiro, na atitude. Ele tem que ter uma atitude. Eu quero progredir. Se vocês não querem, problema é de vocês. Eu vou para frente, eu vou procurar o meu futuro. Segundo aspecto, ele não pode sonhar em ser logo presidente da República. Ele quer ser logo o topo. De cara, isso não existe no mundo. Existe a construção de uma história de vida. E cada um de nós tem uma história de vida. Todos nós temos. Eu tive a minha, você tem a sua. Mas nós não nascemos já querendo ser presidente da República. Nós quisemos melhorar, quisemos ser melhores. Eu vou ser melhor, eu preciso ser melhor. Vou me espelhar em alguém que diz assim: mas como é que ele fez? Como é que ele construiu isso? Para progredir, nós precisamos, primeiro de tudo, querer o progresso. Se você não quer o progresso, pode botar mais 1000 regras atrás que não resolve nada. Quem são os que mudam o mundo? São aqueles que vêm lá de baixo. Eles sofreram, eles conseguiram medir a dificuldade. Então, naquele apoio que eles encontraram, eles criaram um ímpeto e foram embora. Não são os outros que te levam para cima. Esquece, você precisa querer progredir. Bom, e falando dele, o seu Augusto foi muito jovem, também desafiado. Talvez esteja aí, né, esse exemplo que ele recebeu, e até de forma fatal, porque ele perdeu o pai muito cedo e acabou se tendo que assumir essa responsabilidade. Depois disso, o seu Augusto, nascido lá em Cambé, no Paraná, né, ele veio para Joaçaba, foi? Né? Foi para a região aqui, e depois que ele veio se estabelecer aqui em Caçador. Quando, né, juntamente com
com algumas pessoas, eles acabaram adquirindo ali uma serraria que era pequena e tal, e que hoje também é outra potência, que chama-se, com todo o respeito, Sincol S.A. E lá ele trabalhou e fez com que a Sincol se transformasse numa grande potência na produção de portas e aberturas, né? E janelas. Bom, e houve o tempo, lá em 1978, né? 78, o seu Augusto sai da sociedade e volta para casa. Volta para casa, mas a dona Zilda não queria ele em casa. E aí surge a ideia, ele juntamente com outra mente brilhante, chamado Aurélio de Bortoli, que acabam fundando o que é hoje a Frame, né? Então, ele sai da Sincol, vem para a Frame, e nessa montagem, na criação da Frame, claro que você era muito... Eu vim logo após. Logo após. Logo após. A Frame foi fundada em 79, eu nasci no ano seguinte. Em 80. Então, foi tudo uma revolução, né? Sim. A quarta filha chegando ainda. A quarta filha chegando, o papai lá saindo de uma certa comodidade, né? E acaba sendo desafiado e cria, então, a Frame. Nessa criação da Frame, ele já tem ali a Ana, né, que está ali, e muitas pessoas também. Eu não sei se a Ana chega a estar junto já nesse início. Não, né? Mas muitas pessoas, como o Aurélio, estão até hoje dentro da Frame. E como que você, crescendo, aquele bebezinho, vendo essa coisa se transformar... E, é claro, gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida. Como que foi isso? Tá você vendo ali o seu pai sendo desafiado com essa nova empresa. Você acaba indo brincar lá na Frame e daí foi trabalhar? Sim. Eu brinquei muito quando eu era criança, né? Porque o pai, às vezes não, sempre, né? Finais de semana ele ficava trabalhando. E então a gente às vezes ia lá, né, e esperar ele terminar fazer alguma coisa, ficava brincando. Quando eu comecei a dirigir, ele ia no sábado à tarde e eu ficava rodando com o carro dentro da fábrica. E então eu sempre falo que eu cresci junto com a empresa, né? Eu nasci praticamente junto, né? Eu sempre falo, o pai teve 3 filhas, uma atrás da outra, né? Que foi a Frame em 79, a Juliana Florestal em fevereiro de 80 e eu em junho de 80. Junho de 80. Então, foram 3 filhas. 3 filhas, né? que nasceram praticamente juntas. Então, a gente brincava, adorava os finais de ano que tinham as jantas e desde aquela época as celebrações de Ação de Graça que a gente faz até hoje. Então, é algo marcante, né? É marcante. E ao mesmo tempo, na minha infância, né, como ele estava iniciando um negócio que ainda era incerto, né? Você não sabia se... Né? Então, ele tinha que se envolver 100%. Né? Então, a minha mãe, ela capitaneou, né, toda a nossa criação. Então, eu sempre digo, eles faziam uma dupla muito perfeita, né? Verdade, né? Porque ele buscando dar o melhor para nós, né? E a minha mãe ali... Segurando as pontas. Segurando todas as pontas e cuidando de tudo, né? Então, 4 filhas em casa, né? E ela... Então, eu lembro disso, assim, e isso é uma coisa que eu também levo para mim, da minha mãe, ela se virando completamente sozinha, assim, na função que ela exercia, né? Então, eu vejo isso como uma força muito grande, já vindo da mulher, né? Ô, Fernanda, é claro que isso, à medida em que os anos foram passando, né, você vai deixando de ser aquela criança, daí para ser uma pré-adolescente, adolescente, e quando que você começa
a sentir esse gosto? Não, eu quero fazer parte disso aqui. Ou foi meio, não, ô filha, Fernanda, agora você tem que estar lá dentro. Não. Eu Nada nunca... acho que nunca foi imposto isso, né? Não, Não é perfil dele, né? Não, para mim não foi, assim, até a minha irmã, a terceira, né, que a gente fala, a Viviane, ela estudava em Curitiba e se formou em odonto, né, ela é dentista, e tinha-se o apartamento lá, né, e daí ela se formou e eu ainda estava no ensino médio. Aí ele perguntou para mim, Fernanda, você quer ir? Eu falei, ainda não sei se eu queria estudar em Curitiba. Não sabia o que eu queria fazer. Dele, então, eu vou segurar mais um ano para vender o apartamento. Aí, quando eu estava prestes a... Aí Aí eu falei, pai, eu quero ficar. quero ficar. Nossa, foi... Ele não falava, né? Mas acho que foi um alívio para ele, assim, uma alegria bem grande. Aí eu já entrei na faculdade, né? Que na época era o NC. Uhum. E fiz o curso de administração de empresas. Você é formada em administração. Legal. E, inclusive, ele foi o paraninfo da minha formatura, né? Ele foi o paraninfo, ele que me entregou o diploma. E ali eu comecei a trabalhar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. Tinha 18 anos. E eu comecei na parte financeira. Mas, assim, eu sempre gostei muito de conversar, de falar, de estar com as pessoas. Da área humana. Da área humana. Só que eu não sabia, né? Eu ainda estava ali, não sabia bem o que eu queria. Mas ele estava de olho, né? Aí um dia ele me chamou. Ele falou, Fernanda, o que você acha de ir para mudar de área, né? De ir para a área de RH. Na época, eu confesso que eu não gostei. Falei, agora que eu aprendi tudo, né? Tava ali, tava indo bem. Não, eu acho que você vai se dar melhor lá, ele falou, né? E eu fui. E realmente foi... Transformador. Transformador. Era o que eu me encontrei. Eu penso assim, se eu voltasse no tempo hoje, eu acho que eu não ia gostar... Se eu escolhesse um outro, eu não ia ser tão feliz, né? Como fazendo parte do recursos humanos do grupo. Fernanda, hoje, é claro, você está dentro da estrutura, as decisões, né, literal, tem que ser sua, né? Ou a última palavra é uma responsa daquelas, né? Muito grande. E agora me fala uma coisa. Nesse processo que você teve de você vir para dentro da empresa, e é claro, mudando de setor, o seu Augusto sempre foi um cara visionário, né? Sim. Ele percebia o potencial, como ele sempre percebeu, não apenas o seu, mas o potencial de todos aqueles que fizeram parte junto com ele dessa alavancada, né, gigante que se tornou a Frame. Mas, em algum momento, né, você... para se tornar, até chegar a essa liderança, você teve alguns percalços, teve alguma coisa assim que você possa dizer, poxa, não era para mim estar aqui, eu queria estar em outro lugar, ou você sempre sentiu paixão, amor, não, a minha vida é aquilo ali, como seu pai, ele fez isso. Depois que eu fui para essa área de humanas ali, né, de RH, aí eu entendi, né, o que eu estava, qual que seria o meu papel, né? Então, e eu valorizava muito, assim, tudo que ele fez, né? E eu pensava comigo assim, nossa, ele sofreu tanto, ele... como é que eu posso falar? Ele sacrificou muito da vida pessoal dele, né? Para montar tudo isso, para fazer o que a Frame é hoje. Né? Então, ele sacrificou muito tempo longe de nós, né? Para ele poder... Viajou muito, né, esse homem, né? Viajou muito, né? Então, tinha muito... eu tenho muita lembrança na minha época de infância de eu ir dormir, ele não ter chegado em casa ainda, e eu acordar, ele já ter saído para trabalhar. Dias, assim, um seguido do outro. Puxa. Mas, assim...
mesmo dessa forma, eu nunca vi ele como um pai ausente, sabe? Ele sempre foi muito presente da forma que ele podia dar isso. Então, eu e ele, assim, nós sempre tivemos uma proximidade grande, assim, no sentido de conversar, como se fosse dois amigos, assim, né? Então... Não era aquela coisa só pai e filho ali falando, como é que estava hoje no colégio, como é que... como é que tá querendo namorar? Já? Mas falava também sobre os assuntos mais aleatórios. Mais aleatórios, conselhos, assim, muito valiosos, que eu levo até hoje. Bom, se tornar líder. É claro que eu vou agora chegar quase que no final daqui, mas se tornar hoje a diretora-presidente, comandar ali, o quê? Já tem... 1.200 pessoas. 1.200. 1.200 pessoas. Comandar 1.200 pessoas. Como que você vê hoje isso? Mais tranquilo? Como é que... É claro, você tem um time muito forte por trás de você e a questão do suporte eu acho que é extremamente importante. Mas fala para mim, quando surgiu, depois dessa situação em que a Frame e vocês, quanto filha e família, né, seu Augusto parte e deixa vocês órfãs. E aí? Como que foi acontecer? Não, já estava certo antes mesmo, não, já tinha... Não, a Fernanda vai ser a presidente aqui e tal, até porque o seu Aurélio, que é o cara que começou junto com ele, está lá. Sim. Né? Como que foi esse processo, essa sucessão? Como é que aconteceu isso? Olha, é assim, às vezes a gente conta, né? As pessoas não acreditam, assim, porque a Frame, ela tá sempre, na época ali que o pai faleceu, ela já estava num patamar gigantesco. Mas a gente até conversava muito sobre isso, né? Pai, né? Ele já estava com 78 anos, né? Pai, eu acho que está na hora de a gente ir vendo como que a gente vai ser o depois, né? Porque ele né? Era a cabeça, era... Sim. E ele dizia, não, vamos esperar mais alguma coisa. Ele sempre tinha uma resposta. Vamos esperar tal coisa, sabe? E aí teve, em março, ele faleceu em maio de 2022, né? Em março, eu e ele fomos num jantar. E ele olhou para mim no meio do jantar e falou assim, Fernanda, estava pensando aqui... Você podia ir pensando em alguém para o teu lugar. Você lá no RH. E eu no RH. E eu pensei, ai, meu Deus, né? O que ele quer? Lá vem. Pô, eu estava lá no financeiro, cuidando, lá aprendi tudo, me colocou no RH. Agora, que história é essa? Que história é essa? Daí eu falei, o que você está pensando? Eu só estou pensando. Em março. E dali, uns dias, eu falei para ele, eu falei, o que você quis dizer, né? Com aquela história do... Não, eu só tô pensando, vai com calma que, né? E aí, em maio, né? Ele teve o AVC hemorrágico e ficou 15 dias em coma. E dali a gente não conseguiu mais, né? Conversar com ele. Mas na semana que deu esse AVC... O Aurélio, né, que é o outro sócio fundador, perguntou, né? A gente estava numa leva assim de muitos investimentos e o Aurélio perguntou, isso aqui não é para nós, né? Ele falou, isso é para longo prazo. Quem vai continuar? E ele comentou, né? Eu gostaria muito que a Fernanda assumisse, porque ela já está envolvida com as pessoas, né? Então, ele foi tudo... Querendo ou não, ele já fez a preparação sem ninguém saber, né? Nem eu, inclusive. Então, como ela já está envolvida com as pessoas, a equipe conhece ela, né? A cultura da empresa está enraizada, porque eu, sendo RH, querendo ou não,
Você teve contato com todo mundo Todo lá? mundo, porque eu gostava muito até de fazer as entrevistas, né? O Olha. pessoal até me julgava, Fernanda, isso não é a tua função, mas eu adorava ter aquele primeiro contato. Uhum. E isso não parece, mas me ajudou muito, né? Então, eu tinha o contato com todo mundo que estava na empresa. Então, quando né, os médicos falaram, não tem mais reversão, né? A gente já começou a preparar toda... E, Denilson, todo esse processo de troca de documentação, de contrato social, que precisava que ele estivesse vivo, Uhum. durou o tempo que ele ficou ali no hospital. Então, parece que ele esperou resolver tudo. Quando nós terminamos a última documentação, foi que ele foi. Partiu. Então, parece que até ali ele ajudou, sabe? Então, aí a gente foi divulgando para a empresa e eu me sentindo... Desafiada. Desafiada, assim, o meu maior sentimento era de comparação. Eu me comparei por muito tempo, sabe? Poxa vida, se Né? comparar Porque, ao Augusto. Como que, meu Deus, daí eu achava que as pessoas não iam confiar em mim, que, sabe, eu tinha uma insegurança muito grande. Esse foi o meu maior desafio. Eu sabia que eu ia conseguir, mas eu tinha medo de não ser aceita. E pelo contrário. Fator... Também por ser mulher. Né? A indústria madeireira é predominantemente masculina. Né? Eu tive algumas situações assim, bem desafiadoras. Olha, já que você tocou nesse assunto de mulher na indústria da madeira, a gente sabe muito bem que Caçador, desde dos primórdios lá, Caçador foi fundado em 1934 e, ao longo dos anos, foi considerada a capital da madeira, né? Então, foi uma cidade que o extrativismo estava literalmente enraizado. E extrativismo, quando se falava de madeira, o pessoal... As florestas, as matas nativas aqui foram todas elas devastadas, ou seja, foram cerradas e transformadas em economia, mas sem esse processo que hoje não se vê um grão de serragem indo fora. Sim. Né? E a gente sabe muito bem que lá, naquele tempo, então serrava-se a madeira e muitas, às vezes, enviavam até as toras, elas... E somente isso, sem beneficiar, sem nada. Outros tantos serravam ali, mas ia aquela madeira simplesmente apenas serrada. E essa transformação ela veio acontecendo. Hoje, inclusive, tem até se eu não estou enganado, é tratado como TEM. TEM. O que é o TEM hoje? Né? Que a gente sabe que isso é uma que realmente carimba essa transformação da indústria madeireira. É uma renovação do que as pessoas veem, né, referente à indústria da madeira, né? É o Tratado da Excelência na Madeira, né? Tratado da Excelência na Madeira. Isso. E ela vem numa parceria com o Sindicato da Madeira, a Fiesc, e as indústrias, né? Então, o principal pilar dele é a elevação da escolaridade, né? Porque a gente via assim, você não estudou, você vai trabalhar... Vai bater tábua. Vai bater tábua. Aquilo que o pessoal dizia, bater tábua. Né? Então... Você vai ser o chão da fábrica. Hoje é um orgulho ser o chão da fábrica. Porque não é para qualquer um hoje ser o chão da fábrica. E essa questão do TEM, voltada a essa parte cultural, educacional, hoje você tem que ter um conhecimento. Sim. Aliás, tem inclusive uma capacitação para esse... Né? Daí o Senai criou, né, o curso de processamento, né, da indústria da madeira. E então a gente
facilita também para o pessoal lá que trabalha na empresa, com convênios. Então, a gente dá todo, né, O suporte. o suporte tanto do ensino fundamental, médio, técnico, superior, pós-graduação, para elevar mesmo a nossa escolaridade. Vocês têm esse viés, né? Esse viés de cuidar das pessoas, De né? cuidar. De fazer com que... não, quer vir trabalhar aqui na Dami? Na Frame, né? A Dami também é outra grande indústria, né? Mas quer vir trabalhar aqui na Frame, você tem que almejar algo mais. Não é simplesmente se vir aqui, eu vou lá porque eu vou ganhar X valor e esse está suficiente para mim. Vocês trabalham muito isso motivacional dentro da estrutura, né? Isso a gente começou ali, né? Quando eu comecei a área de RH, eu vi que isso estava muito... Precisava melhorar, né? Nessa parte. Então, a gente começou a fazer um trabalho, foi muito tempo, né? Então, eu fiquei no RH por 23 anos. E, então, a gente foi fazendo um trabalho, né? Nesse sentido, assim, que a Frame fosse uma característica da Frame, isso. E ali, voltando no assunto anterior, Denilson, é isso que me ajudou na transição com o meu pai. Então, como a gente tinha aquele vínculo, né? A gente sempre buscou que as equipes fossem mais unidas, aquele tratamento mais... Eu não digo como uma mãe, né? Mas a gente tem a cobrança, mas tem o cuidado. E Ser mais humano no ser trato. mais humano. Então, como todo mundo me conhecia e sabia desse lado, o pessoal, eu falo, o pessoal me adotou, sabe? Então, eles vinham, o pessoal da fábrica, de todas as áreas, Fernanda, estamos com você, a gente tá junto, a gente vai te apoiar, não se sinta sozinha. Que legal. E o que aconteceu, Denilson? O pai faleceu em maio. Sim. Então, os meses de maio, junho, julho e agosto daquele ano foram recordes de produção um atrás do outro. Pessoal, isso O que né? mostra a equipe abraçando A equipe você. abraçando a mim e o respeito pela falta dele, né? Eu acho que foi uma... Então, isso entrou por causa dessa cultura que a gente impôs. Dessa afetividade, Essa desse zelo. afetividade. E eu vou só falar mais uma coisa, porque essa falta do seu Augusto, eu volto um pouco antes, porque a nossa economia, e com todo o respeito a quem pensa diferente, mas os governos realmente assim deveriam ter uma coisa diferente, principalmente com a cadeia produtiva, com a iniciativa privada, a cadeia produtiva. E houve um tempo em que a Frame ela passou um perrengue danado. Bastante. Que inclusive entrou em recuperação judicial. Sim. E falado pelo seu Augusto. E como que conseguiram sair desse imbróglio todo? Foi um período bem complicado, né? E foi a equipe. Foi a equipe. Eu lembro que ele, numa fala dele, disse, Denilson, eu não demiti ninguém. Não. E nós tínhamos o projeto social, né, que tem custo, é um custo grande para a empresa. E isso também não vai sair. Nós vamos manter. E vamos continuar com o mesmo quadro de funcionários, o projeto vai continuar andando. E, assim, a equipe pegou junto também. E nós saímos em tempo recorde da recuperação. Assim, até os advogados, na época, falaram, nossa, vocês conseguiram. Dá a volta por cima. Demos a volta. Então, são dois momentos assim dentro da estrutura da Frame que mostra a união. A união. Né? O propósito, não. Nós estamos juntos, nós vamos pegar um na mão do outro e vamos vencer. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu.
Troca de Valor Podcast, sempre com a força da Unimed. Unimed, seu plano, sua vida. Unimed, faça parte da maior cooperativa de saúde do Brasil. Fernanda Frâncio, minha convidada aqui no Troca. Muito bacana essa conversa até agora. E é claro que, falando ainda sobre esses avanços, essas vitórias, né, literais que vocês encontraram depois de tanto desafio na vida, mas você falou aqui dos projetos sociais. Tem um projeto que é um exemplo, né? E eu não sei quem teve essa ideia, se foi esse cara. Não vou nem falar aqui, todos os adjetivos positivos tem que colocar sobre ele, mas, ou se foi naturalmente o time aí, Projeto Pescar. Pescar. É esse que você estava se referindo? É esse que eu estou me referindo. Como que é esse Projeto Pescar, hein, Fernanda? Ele é uma franquia, né, que vem do Rio Grande do Sul, né, é uma fundação Projeto Pescar. Então, há mais de 20, quase 30 anos já, teve uma pessoa que foi lá na empresa, que trabalhava na indústria Link, que é onde surgiu o Projeto Pescar, e falou para o meu pai. Aí, na época, tinha fita cassete de vídeo, né? Sim. Fita de vídeo. E ele levou para casa, né? Fez nós sentarmos lá e, ó... Vamos assistir. Vamos assistir isso. Aí, meninas, né? Para minha mãe, o que vocês acham de nós implantarmos na FRAM? A gente achou o máximo, né? Vamos, e começou. E em 3/3 de 2003, a data... 3/3 de 2003. Bem inesquecível, começou a primeira turma. Então, desde 2003, nós estamos formando jovens, né? Com risco social. Então, a gente já formou mais de 600 jovens, entregues à comunidade, né? Porque tem algo que eu posso estar enganado no que eu vou falar aqui, mas esses jovens que eles são formados, lá dentro tem uma estrutura, vocês criaram algo lindo, tá, gente? Eu espero que... Bom, se vocês acessar ali, hoje nas plataformas digitais, vocês vão conhecer um pouquinho do que nós estamos falando sobre Grupo Frame Porte. E vocês vão conhecer esse projeto lindo que é o Projeto Pescar. Mas, dentro desse Projeto Pescar, as crianças, os jovens, os adolescentes que participam, eles saem dali e não podem... hoje, se formou, vai para dentro da fábrica. E a gente tem... hoje a gente está em torno de 50 jovens, né? Então, desses 50, em torno de 20, 21, 22, nós selecionamos durante todo o ano. Eles são avaliados. E eles voltam no ano seguinte como jovens aprendizes. Eles têm um tempo, tipo, é como uma fruta ou como uma planta de maturação. Isso. Eles têm ali a parte educacional, todo o conhecimento. Tem um tempinho ali para vivenciar outras situações. E aí, vocês o convidam. No ano seguinte, eles já terminam o projeto, eles já são selecionados para continuarem como jovens aprendizes. Ah, correto. E nesse ano que eles estão como jovens aprendizes, eles são avaliados novamente para daí serem realmente efetivados como funcionários. Então, isso é uma coisa muito legal, porque eles já iniciam ali no projeto já com... vivenciando a cultura da empresa. 15, 16 até 18 anos. Até 18 anos. E homem, mulher, menino, menina. Isso. Não tem esse negócio Não tem. Tá. Tem 50 por turma.
Não, tem que ter 45 homens e 5 meninas. Não. Eles se inscrevem e as professoras, né? Sim. Elas Deve ter fazem a muita, a visita. demanda deve ser grande, né? Todo mundo, quem não quer Sim. participar? Quem me dera eu ter uma oportunidade dessa quando eu tinha essa idade, né? Eles têm, assim, são 960 horas de curso. E tem a parte técnica, que é voltada, claro, à madeira. Mas tem a parte de cidadania, de comportamento, de higiene, né, as entidades também são parceiras nossas, né? Como o bombeiro voluntário, polícia militar, tiro de guerra. Então, eles participam junto com a gente, né? A Uniarp é muito parceira, Senac. Então, a gente tem bastante parceiros que nos ajudam a formar esses jovens. Até porque, né, as faculdades ou as universidades, elas têm muito, né? Querem também, tá? Imagine um projeto desse, você não... Sim. Fernanda vai lá, convida a Uniarp para participar e a Uniarp nunca vai existir o não numa situação dessa. Bom, falando ainda dessa qualificação, e isso, é claro, demonstra todo o sucesso que é e o comprometimento, né, do time hoje, né, que time, né? Que grande. time. É grande esse time. E é maravilhoso. Ô, Fernanda, agora me fala, voltando um pouquinho ainda, agora eu gostaria de falar, eu lembro que foi algo assim, foi no final do ano, e que vocês tiveram uma iniciativa que foi meio que revolucionária, principalmente na área, né, da indústria e principalmente por questões assim que a gente vem de uma cultura em que existem os benefícios nas indústrias, você recebe o teu salário, você tem lá um auxílio saúde, tem algo mais. E tem também a famosa cesta básica. Aqui em Caçador, se tem muito, é cultural isso. Então, você recebe o salário, tem os teus incentivos, dentre esses incentivos, você recebe uma cesta básica. E essa cesta básica, nessa época, posso estar errado, mas não passava ali de R$100. Né? Quanto tempo faz que foi implantado? Foi dezembro de 2021. Dezembro de 2021, saindo de uma pandemia. Olhe bem, saindo de uma pandemia onde a maioria, com todo o respeito, mas a maioria tinha uma cesta básica que não é aquela... tá? E aí, de repente, vocês... isso acabou sendo notícia e eu, como jornalista, divulguei isso aos 4 cantos do mundo, porque foi algo diferente. E a Frame colocaram lá que agora o funcionário da Frame ele vai receber R$500 como forma de cesta de auxílio. Sim. E mais 10% de aumento geral, né, no salário. Todos ganharam. E me diz uma coisa, tá, tudo bem, vocês implantam isso, como que foi a repercussão, primeiro interna, e também a repercussão externa? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Foi, assim, é uma coisa bem emocionante até, assim, porque isso foi a ideia do meu pai, né? Ele queria dar uma gratificação, porque a gente veio, mesmo estando na pandemia, de uns anos muito bons, né? Uma sequência de anos muito bons. Então, ele chegou para mim e falou: Fernanda, o que a gente podia fazer, né? Porque quem que nos ajudou a chegar onde nós estamos, né? A nossa equipe. Então, a gente foi, né, fez os estudos e chegamos primeiro na cesta básica, né? Então, vamos dar R$500. Não, ele assim, eu achei o máximo, mas eu quero dar mais, né? Aí veio os 10%. Então, a gente fez assim, eu lembro que eu fiz tudo sozinha porque eu não podia falar nem para as meninas do RH,
porque senão... Ia vazar. Não, nem seria por isso, mas assim, ia perder a graça, assim, o impacto. Vocês tinham um momento certo para divulgar isso. Isso, então... Que foi na festa de Ação de Na Graças. festa de Ação de Graças. Então, ele tava assim, aquele dia ele tava radiante, assim. Imagina. Aí, quando ele anunciou, eu lembro que ele tava no palco, né? Ele e o Aurélio subiram ao palco e eles anunciaram. Foi como se fosse um gol da final de Copa do Mundo. Assim, o pessoal foi a loucura, porque ninguém esperava. E eu lembro que ele se emocionou, assim, lá no palco. Assim, que o meu pai era muito duro, assim, assim para você ver ele emocionado, assim, tinha que ser uma coisa muito... E eu lembro que ele desceu, assim, né? Eu abracei ele, ele olhou para mim e falou assim, ó, eu trabalhei a minha vida inteira para chegar nesse momento. Era o meu sonho trabalhar para dar essa notícia. E olha, Denilson, assim, eu acredito muito em destino, em, né, a parte espiritual. Sim. Ele fez esse comentário, que ele trabalhou a vida dele para dar em dezembro de 2021. Em maio de 2022, ele faleceu. Ele parte. Então, eu acho que essa era a missão dele, né? De fazer isso. Fazer isso, criar uma empresa, deixar milhares de pessoas bem, né? Felizes. E era o que ele queria. Então, o que ele tinha se proposto a fazer na vida dele, ele fez. Então, eu acho que ele partiu dessa vida muito sereno por causa disso. Imagine, né? Bom, no Troca de Valor, Fernanda Frâncio, diretora-presidente do grupo Framiport. Bom, seu Augusto parte em maio de 2022 e a gente que acompanha, volto a falar para vocês, se vocês pesquise lá, pesquise o que era, entendeu? Como foi criada essa empresa, Grupo Framiport. Tenho certeza que você vai perceber de tudo que nós estamos falando aqui e muito mais o quanto é exemplar esse crescimento. E falando em crescimento, falando em arrojo, falando em investimento, o senhor Augusto sempre teve essa coisa na veia, né? Não, sim. Certo? Vamos em frente, vamos crescer, certo? E a gente sabe muito bem que a Frame, nos últimos anos, teve esse propósito e se tornou... Tanto é que, quando o seu Augusto ele tinha 72 anos, eu fiz uma entrevista com ele e a Frame tinha lá 800... Nós falamos, inclusive, sobre esse episódio que foi da recuperação judicial. E a Frame tinha lá 800 funcionários. Hoje, cresceu 50%. 50%. E a estrutura também, a gente vê que vocês não param. Né? Eu achei que... o seu Augusto faltou, gente. Então, eu acho que eles agora vão seguir esse caminho aqui. Qual que é? Aonde que a Frame vai chegar? Aonde que vocês querem chegar? A gente sabe que já existe uma liderança mundial em uma área de portas, que é as portas que hoje é fabricada pela Frame é uma porta diferente, né? Sim. É a porta premium que a gente fala, né? Uhum. E a gente está prevendo já uma expansão, né? Com uma construção de um novo pavilhão. Isso tudo ainda é o planejamento feito com ele. Então, a gente acredita ainda que vai uns 10 anos, né? Para colocar tudo rodando como ele planejou. Então, a gente sempre fala, ele estava 50 anos adiante, né? Então, logo que ele faleceu, Denilson, a gente deu um pé no freio, né? Então, a gente estava já contratos assinados, financiamentos liberados. Sim.
E tudo isso feito no mês que deu o AVC. Mas a gente também tem que ter um pouco de humildade e saber que a gente ainda precisa entender tudo para depois colocar em prática. Então, a gente cancelou contratos, né? A gente colocou literalmente o pé no freio para estudar, entender, esperar, porque logo também o mercado caiu bastante, né? No mercado de portas. E graças a Deus aí voltamos a retomar. Então, a expansão é para a parte de pintura, de embalagem, todas na parte, né, na fabricação de portas, né? Então, a gente faz a porta maciça de pinos. Sim. Né? A base da madeira é o pinus. É o pinus. É o pinus. Então, a gente trabalha com portas de travessa e montante, né? Portas internas e portas de armário. Esse é o nosso... É o carro-chefe, que é hoje, então, essas portas montantes e as portas de armário. Hoje, no mundo, ninguém mais produz na quantidade que hoje a Frame produz e vende como a Frame vende. E o principal mercado está... Estados Unidos. Estados Unidos. 98% da nossa produção. Eu acho que é uma coisa muito de confiabilidade, né? O produto ganhou uma marca. Eu lembro que se falava muito, eu quero ser referência. Isso. Balizamento. E hoje nós somos, né, no nosso segmento, como eu falei, de portas internas, de pinos, de travessa e montante. Nos Estados Unidos, nós somos o fabricante em primeiro lugar em vendas em quantidade de portas. Então... Dá licença, né? Bom, Fernanda, também é bom a gente falar aqui, eu até fiz algumas anotações, né, quando fala dessa qualificação, né, por isso a importância de qualificar a equipe, não é simplesmente chegar lá e não, se pega essa porta aqui, né, ou pega essa madeira aqui e serra, tu tem que saber até a qualidade da madeira para você fazer essa porta premium. Volta mais um pouco e falamos lá, sei lá, 80 anos atrás, ou 50, 60 anos atrás, quando só se extraía a madeira nativa. Hoje, a Frame, para ser o maior fabricante de portas hoje presente no mercado americano, tem que ter uma matéria-prima, uma base florestal aí, porque... Então, de onde vem tudo isso? Como é que vocês, hoje, para vocês fabricar, imagine 1.200 pessoas produzindo porta por dia. Quantas portas saem hoje? Ou eu sei que vocês falam muito em containers, né? Containers, A gente está chegando numa média agora, né, com o aumento da produção, de 10 mil portas dia. Quê? Então... 10 mil portas por dia? Por dia. Né? Então, a gente mede muito por venda por container, né? Então, agora a gente está chegando num patamar, né, bom, né? A gente o sonho do meu pai era a gente chegar em 100 containers mês, né? Sempre tinha aquele plano, a meta. Então, a gente está agora numa média de 130 por mês. Já ultrapassou? Já ultrapassamos e vamos ultrapassar mais ainda, se Deus quiser. Então, e a quem nos, né, fornece a fábrica, né, a matéria-prima é a Juliana Florestal. Né? Que é uma empresa do grupo. Que tem esse nome, Juliana, pelo nome da minha avó, a mãe do meu pai. Ele quis homenageá-la, né, e deu o nome de Juliana Florestal. Olha que legal, né? Então, a Juliana, a gente tem mais de 9 mil hectares de floresta plantada, né?
17 mil hectares de floresta, mas efetivo plantio 9 mil hectares. 9 mil hectares. Então, hoje, a gente sempre fala, né? Se a Juliana resolve parar de plantar, né? Vamos parar. A partir de agora, não se planta mais nenhuma semente de pinos. Ela vai abastecer com o que temos hoje plantado a fábrica por 30 anos. Por 30 anos, se nós pararmos hoje, né? Mas isso não vai acontecer, né? Não se pensa em parar. Se já pensou, uma empresa que produz, olha só, 10 mil portas por dia, tem a empresa parceira, que é a Base Florestal, tem 9 mil hectares de floresta de pinos. Se parar hoje, com essa produção, durante 30 anos, ainda a Frame produzindo portas é autossuficiente. Autossuficiente. Caramba. E é claro que também vocês têm outros... Vocês usam a matéria-prima de vocês, mas também vocês acabam também comprando de outros parceiros. Sim, para conseguir dar conta de toda essa produção, precisa... Bom, gente, Troca de Valor Podcast, eu só quero lembrar para você, tá, que não deixe de conferir, a gente está presente, é claro, no nosso canal no YouTube, a gente também está presente aí no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas digitais, você vai encontrar ali falando e tendo assuntos como esse aqui no Troca de Valor. Nossos cortes, então, são fantásticos. Parabéns aí à nossa equipe de produção. Quero agradecer aqui ao João Vitor, agradecer aqui o pessoal da REC 3 também, que faz um trabalho super bacana. E esse é o objetivo, é fazer com que você tenha conhecimento, mas, acima de tudo, que você seja motivado e inspirado, como está sendo inspirado hoje por essa mulher. Fernanda Parisotto Franz, mulher na indústria. Esse caminho é um caminho que você, inclusive, falava aqui, o que predomina é realmente os homens estarem na liderança. Mas hoje a gente sabe que não só nesta área, né, mas em muitas outras áreas, a mulher tem mostrado que, olha, foi um tempo perdido não ter feito com que as mulheres estivessem nessas lideranças como hoje você está. Eu passei, né, como eu falei, várias situações, né, por ser mulher, estar numa área que é madeira, né, predominantemente masculina, mas dentro da empresa, nunca. Né? Os meus colegas lá, a equipe, eu nunca ouvi alguma coisa que remetesse a não, é mulher, nada. Mas fora, a gente escuta muita coisa, né? Então, até tem histórias assim, no velório do meu pai, as pessoas virem perguntar quem iria cuidar da empresa se meu pai só tinha filhas, né? Como que vocês vão fazer? Por que vocês já não vendem a empresa de uma vez? Porque não tem, né? O Augusto não tem nenhum filho homem, sabe? Então, eu acredito, e as mulheres que estão me ouvindo provavelmente vão concordar comigo. A mulher, ela é capaz, isso não tem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas a mulher, ela precisa se provar muito mais que ela é capaz, né? Ela tem que... eu vejo que a gente tem que se esforçar um pouco mais ainda para provar para as pessoas que nós podemos, e eu acho isso completamente errado, né? Todos são iguais, e eu vejo que o meu pai criava, minha mãe criavam a gente dessa forma, né? Não tinha essa distinção. Então, eu vejo isso como uma vantagem, a mulher estar, por exemplo, né, no meu caso, na liderança, que ela tem um olhar mais humano do que o homem. Então, o meu estilo de gestão, ele é
puxa mais para o lado humano sem querer, né? Então, tem esse lado mais acolhedor e eu acho que isso me ajudou, está me ajudando bastante. Eu vou falar uma coisa aqui para você, não sei se você pode também falar um pouquinho mais. Talvez, por ser uma coisa assim não tão presente, né, no passado, que a mulher na liderança, e na liderança seja na iniciativa privada, seja na indústria, seja no comércio, seja aonde for, na política. Será que as mulheres, elas mesmas, mesmo se subestimavam? Será que a mulher, ela não tinha essa coisa de, não, vamos se unir? Não faltou união das mulheres para elas realmente, não, calma aí, ó, amarada. Agora o negócio aqui é diferente. Eu acredito que sim, Denilson, porque eu acho que isso foi uma questão até de criação, né? Agora, claro, não é mais tanto, mas há um tempo atrás a mulher era criada para ser Dona de casa, né? Então, ali cuidar dos filhos, e quem provia ali a alimentação, aquela coisa, era o marido. Então, ela foi gerações e gerações sendo criadas dessa forma. Então, quando elas começaram a mostrar realmente, né, que podiam e se destacaram, assustou muita gente, né? Os homens. Eu vejo dessa forma, né? Essa é a minha opinião. Então, ainda eu vejo, como eu falei, que ela tem que provar, ela tem que se esforçar, mesmo ela estando super bem, mas ainda assim as pessoas duvidam, né, que ela seja capaz. E há, às vezes, também uma resistência entre as próprias mulheres, né? Eu não encontrei isso, mas a gente escuta histórias que sim, né? Mas eu, graças a Deus, assim, as mulheres que eu conversei sempre me apoiaram muito, me ajudaram bastante. Fernanda, um detalhe também importante a gente falar. Hoje você está à frente, né? Como a principal gestora dentro desta estrutura gigante, mas eu gostaria de perguntar para você a respeito, talvez seja um assunto assim que, principalmente aqui na região, nós estamos aqui no meio oeste de Santa Catarina, existe algo assim meio que cultural, ou até nem diria cultural, mas a infinita maioria das empresas que se transformaram, e aqui na nossa região, é claro, nós temos um exemplo, e falamos hoje do grupo Framiporte, mas tem outras empresas também que se destacam em diversos setores da cadeia produtiva. E a maioria dessas empresas foram criadas lá por um cara lá, um Augusto, que resolveu, não, eu vou montar uma fábrica aqui, certo? Com base familiar. Sim. Familiar. Ou seja, ele montou, daqui a pouco veio as filhas, e assim também em outras empresas veio os filhos, veio a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. E a gente vê muitas empresas entrando nesse meio e profissionalizando a gestão. Como que você vê isso? O que você tem a dizer a respeito dessa... Chegou em algum momento, quando da falta do seu Augusto, não, a gente vai pegar e vamos contratar lá um CEO. Hoje você é a CEO do grupo, né? Mas vocês pensaram, não, vamos contratar aqui um CEO, certo? Pagar um belo salário. Belo salário, e ele vem aqui, ele tem que dar resultado. Nós vamos ficar só no conselho. Vocês chegaram a pensar nisso? E o que você, como hoje CEO do grupo, pensa a respeito dessa profissionalização? E mais, é claro, olhando aqui na nossa região, daquilo que eu acabei de dizer, que as empresas infinitamente ainda por gerações, e muitas delas ainda continuam na gestão familiar. Eu vou falar mais relacionado à Frame, né? Porque eu vejo que essa decisão, Denilson, na minha opinião,
ela deve ser baseada na cultura da empresa. Entende? Eu vejo que a Frame, ela não caberia uma profissionalização. Tanto que chegaram a nos pedir, né? Por que vocês não contratam alguém? Vão curtir a vida, vão aproveitar. Eu pensei, meu Deus, a gente vai colocá-la... Não vai ter o mesmo espírito de um Augusto. Não, então eu vejo assim que um sucesso de uma transição, né, de uma sucessão, e eu vejo como a prática, né, o sucesso disso é você manter a cultura da empresa. Então, assim, isso deu certo porque eu e meu pai tínhamos a mesma forma, né, de pensar nessa parte. Agora, eu contrato uma pessoa, um executivo que vem lá de São Paulo. Sim, uma grande centro. Que nunca entrou dentro da fábrica, não conhece ninguém, não conhece a história, não conhece a cultura. Eu vejo que isso... Claro, ele vai conseguir levar a empresa adiante, mas não vai ser da mesma forma, né? E eu tenho... O meu maior medo é esse, que a cultura da empresa se perca. Então, eu sempre estou tentando, eu sempre estou criando os vínculos com os funcionários. E eu vejo que é dessa forma. Eu espero que as próximas gerações que venham, né? Eu tenho as minhas filhas, Sim. minhas sobrinhas, e então espero que uma delas assuma, né, o meu lugar. E que, como elas foram criadas também, né? Agora, eu como mãe, né? Dentro da empresa, às vezes longe delas também muito tempo, elas sabem também como é a forma, porque eu sempre converso muito com elas sobre o que acontece, né? Então, eu acredito que elas, se elas assumirem, elas vão continuar isso, coisa que uma profissionalização não traria. Essa questão do zelo, do cuidado. Zelo, do cuidado. O senhor Augusto falou por várias vezes, ele falava que o principal produto, né, nem é produto, mas o que mais importava para ele dentro dessa estrutura não era nada além do que as pessoas. As pessoas. Então, isso certamente é um legado. É claro que você tem muito ainda, né, para contribuir. E o fato, curtir a vida. Eu acho que assim, posso estar errado, e não sei se você, de repente, vai concordar comigo. Mas a questão de curtir a vida tem isso também, de você ver a satisfação das pessoas, de você ver uma empresa crescendo, de você se sentir útil, de você se sentir líder. Saber que depende, as pessoas, né? 1.200 famílias dependem de uma decisão correta da minha parte, né? E que elas sejam felizes, que elas se desenvolvam, que elas progridam. Eu acho que isso sim é você se sentir... E curtir a vida. Curtir a vida, né? Porque daí você vai, por exemplo, tira umas férias bem, né? Claro. Você vê, a máquina está andando. A roda está girando. Tá girando, não precisamos inventar a roda, né? E você falando dessa questão cultural, que história é essa? Esses dias atrás eu peguei, e eu falei para vocês já, que vocês podem conhecer um pouquinho da Frame também no digital. E eu vi lá um café com o presidente, café com a presidente. Eu achei bacana pra caramba isso, sabe? De vocês ter essa iniciativa de sentar na mesma mesa. Não, vamos tomar um café aqui e... Como é que é isso aí? Achei legal. Esse foi, assim... Como que surgiu essa ideia? Como eu falei, né? No passado, todo mundo passava por mim para entrar na empresa. E nesses últimos anos, claro que não, né? E aí eu comecei... Mas a porta, tipo Augusto, continua aberta. Quem quiser... Com certeza. Pode chegar lá na sala da presidente e falar com ela. Sem secretária, sem nada. Não tem esse negócio. Continua exatamente igual. Até gosto quando vão lá conversar.
Então, eu ia para a fábrica e as pessoas, né, eu notava todo mundo me conhecendo. Aí chegou um ponto que eu passava e as pessoas ficavam, quem é, né? Uhum. Aí aquilo começou a me incomodar. Aí eu, né, chamei a minha equipe ali da parte de treinamento, de RH. Eu falei, gente, eu quero resgatar esse vínculo, porque eu vejo que a gente precisa estar unido, né? Tá falando todo mundo a mesma língua, eles me conhecerem, saber onde a Frame vai, né? Para onde ela vai chegar. E só que eu quero fazer uma coisa bem legal. E ali surgiu a ideia do café. Então a gente reúne toda semana, né? Eu já estou indo para a 9ª turma e vou até o fim do ano toda semana e não vou terminar. Então nós reunimos em torno de 22 pessoas por turma. Lá a gente toma um café e, como eu falo para eles, aqui vocês vão se sentir como a gente estivesse em casa, tomando um café da tarde com a nossa família e conversando, né? A gente não fica lá. Claro, eu faço a abertura ali em pé, mas depois eu sento junto com eles e a gente vai comendo e conversando. Isso aí. Ficar no mesmo nível. Mesmo nível. Porque eu falo para eles, né? Da pessoa... Eu... né, como diretora-presidente, até a pessoa que tem, né, tá lá no cargo considerado, né, o mais baixo, ela fabrica portas, ela faz portas, né? Então, todo mundo ali tem que estar falando a mesma língua. Então, eu abro espaço para sugestões, para reclamações, e isso, só nessa parte dá mais de 1 hora. E o pessoal fala. Olha. Fala. Assim, Não é ir lá só tomar café. Não, e eu deixo claro, aqui não é lugar de fofoca, não quero falar mal do meu chefe, nada. O que a gente pode melhorar para a empresa crescer. E ali saem muitas ideias legais. O pessoal fala, o pessoal agradece, né, por estar lá. E depois, no segundo momento, eu passo toda a parte de informações de clientes, né? De vídeos das nossas portas lá nos Estados Unidos, que às vezes as pessoas não têm esse contato. E todos os próximos investimentos, né? Então, todo mundo sabe. Daí, né, no final, eu falo, ó, nós vamos chegar lá, mas a gente precisa de vocês. E ali cria-se um vínculo e o sentimento de pertencimento, né? Que eu acho que é o mais importante. É o mais importante. E você percebe que as pessoas acabam se comprometendo contigo, né? Fortalece mais os vínculos. E aí entra aquilo que a gente falava, né? Bom, em time que está ganhando, não se mexe, né? Porque essa mudança de, vamos profissionalizar a gestão, talvez nesse tipo de coisa não existiria. Não ia dar certo. Não ia dar certo, porque o cara vai ser contratado com todo respeito, né? Temos grandes CEOs no mundo, né? Pessoas assim de um coração também gigante. Mas ele vai chegar aqui com metas. Você tem que me dar... Eu estou fabricando 10 mil. Com você, tá? Essa mesma equipe aqui, para valer a pena o investimento que eu estou fazendo em você tem que produzir, sei lá, 12 mil. Aumentar 20%. Esse cara, ele vai tirar... Tem empresas que têm o perfil para isso, né? Que vai dar certo. Agora, eu vejo que para nós, a nossa cultura, como o pessoal é acostumado, né? E a gente tem uma equipe incrível, né? Eu posso falar isso, né? Os funcionários que estão assistindo sabem que a gente fala muito sobre isso lá. Então... eu acho que uma profissionalização não caberia à Frame. Fernanda Parisotto Frâncio, diretora, presidente, CEO do Grupo Frame Porte. Para mim é uma alegria ter você aqui e saber que tanto a gente já falou e certamente nós teríamos aí um monte ainda de assuntos para tratar, mas eu gostaria de ouvir de você...
Vamos entrar para o lado afetivo um pouquinho? Algumas coisas assim, o que você hoje... Tem alguma frase que você hoje carrega, de repente, como lema, como mantra, que o seu pai tenha deixado para você? Sim. É o valorizar o ser, não o ter. Isso, ele batia muito nessa tecla, sabe? Ele batia muito nessa tecla, ele falava muito pra gente, nunca falem nada o que vocês têm, né? As pessoas, elas têm que ser reconhecidas pelo que elas são, né? Quando a gente estava na adolescência, né? Vocês não podem ter amigos porque vocês têm alguma coisa, né? As pessoas têm que estar perto de vocês pelo que vocês são, a essência de vocês. E ele sempre ensinava para nós o que ele dizia que aprendeu com o pai dele, né? Uma frase assim, e eu levo muito para mim sobre isso, de valorizar o ser, que o dinheiro é uma névoa. Uma hora ele está aqui, mas daqui a pouco ele não vai estar mais. Então, daqui a pouco você está num modo arrogante, né? E daqui a pouco você não tem mais isso. Então, eu procuro, assim, né? Eu acho que quem me conhece sabe que eu levo muito isso muito a sério. Eu nunca vejo o ter, né? Eu sempre procuro conhecer a essência da pessoa, né? E valorizar isso nela. Troca de Valor Podcast no ar, sempre com a força, com o apoio da Unimed, seu plano, sua vida. E, por sinal, até fiquei sabendo que a Unimed faz parte lá, né? Dessa história de sucesso. Muito obrigado por vocês também terem a Unimed, né? Então, na Frame tem Unimed. Tem Unimed, bacana, legal. Fernanda, e sobra tempo para que você hoje... certamente, até quero agradecer de coração. Eu sei que te tirei aí de grandes desafios lá, mas você tirou um tempinho também para vir aqui para trocar com a gente no Troca de Valor Podcast. Mas e o envolvimento? A gente sabe que o seu Augusto sempre foi um cara que se envolveu com a universidade, se envolveu com a associação comercial e industrial de Caçador, enfim, com a própria Fiesc. E como é que tá isso na tua vida? Também. Eu faço parte do conselho curador da universidade e faço parte da diretoria da SIC. A SIC, que é a Associação Empresarial, comercial, né? E então os passos continuam, né? Seguindo os passos dele, né? E eu fico bem feliz de estar presente, né? Nessas reuniões, nesses conselhos, né? E procurar fazer o melhor sempre. É claro, eu acho que acaba também, né? Tudo que você falou aqui são exemplos de que podem ser aplicados, né? Claro. Na vida e também nos negócios. E por falar em associação e falar em representatividade, nós tivemos para ver o grau de importância que hoje representa a área produtiva e, essencialmente, a indústria de Caçador a nível de Santa Catarina. Recentemente, nós tivemos aqui eleito, não aqui sim na capital, que é Florianópolis, um caçadorense que tem, inclusive, sua base industrial aqui, né, que faz parte do grupo Seleme, que tem a empresa Viposa, tem a madeireira Seleme, tem a construtora, tem o comércio e tantos outros, né, áreas de atuação, que é também outro grande exemplo, que é o Gilberto Seleme, que se tornou presidente da maior federação do estado. Sim, Federação Industrial. É um grande orgulho para Caçador, né? Ontem até encontrei ele na reunião da universidade e parabenizei, né? É um orgulho muito grande trazer um empresário, né? Ter um empresário representando a nossa cidade e trazer tanta coisa. Ele
possibilidade, né, De crescimento, de crescimento de aqui avanços. com ele na presidência vai ser... Bom, o Gilberto, né, inclusive, Gilberto, você está convidado a vir aqui bater aquele papo legal com a gente aí. A gente sabe que tem muita. Gilberto já esteve, inclusive foi presidente, né, do Conselho Curador e foi também presidente da Fundação Funiarp, Sim. né? Que e na época, inclusive, os avanços hoje é uma referência, né? É um orgulho para nós, né? Como a Frame é um orgulho, a universidade, a Uniarp é um orgulho também, a melhor universidade comunitária do estado de Santa Catarina, com destaque ao curso de medicina, mas outros tantos cursos que são espetaculares. Eu tive a oportunidade de fazer administração, jornalismo também na Uniarp e, caramba, é um orgulho, né? É um orgulho. Né? Eu também, né, na época não era Uniarp, mas a gente veio... Claro, eu também. Foi na época de UNC e daí se transformou em Uniarp, numa decisão, de certa forma, já falamos aqui, polêmica, mas que como foi realmente, e vou dizer para vocês, essa decisão, tá, de caminhar sozinha, que estava lá numa polêmica se seguia, né, como UNC ou se desvincularia e seguiria o caminho sozinho. Quem estava à frente? Quem foi o cara que bateu na mesa? Não. Vou fazer, meu pai. Foi vaiado, foi, né? Foi execrado. Foi. Né? Mas, né, graças a Deus, a equipe, né, o conselho da universidade ali também apoiou bastante e estamos hoje... Tem coisa mais certa desse mundo. Hoje é uma potência. Uma potência. Né? Uma potência, uma das grandes forças, um dos nomes mais reconhecidos também a nível de Brasil, a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Fernanda, bom, falamos aqui sobre onde tudo começou, falamos da história desse cara, eu acho que foi a base da nossa conversa e é bom, né, a gente ter isso como base, que foi o seu Augusto Frâncio. E hoje, dentro da estrutura do grupo Frameport, a gente sabe que as portas, hoje, você falou ali que 98% da produção ela está destinada ao mercado americano. E vocês pensam hoje em chegar em outros continentes? Qual que é o propósito? Vocês têm essa mentalidade de fazer com que o produto, a porta premium, ela vá para o mercado asiático, mercado europeu? Qual que é? Sim, a ideia sim, mas não a curto e médio prazo, né? A curto e médio prazo é nós melhorarmos cada vez mais a nossa qualidade, né? E abranger mais ainda o mercado americano. Mas, claro que no futuro... abrir mais, né, o leque de clientes, mas no futuro mais próximo foco em qualidade e manter os clientes... Fidelizar esses clientes. Fidelizar esse cliente que está satisfeito com o produto. Isso aí. O mercado, hoje, ele basicamente é externo. A Frame é 100%. 100% externo. Sim. E a Frame hoje, a base dela, toda ela está localizada somente... Em Caçador. Só em Caçador. Só. Tá? Tanto, é claro que as florestas até acabam... Sim, são 9 municípios, né? As florestas. E a base, o departamento comercial nosso, ele está baseado daí em Charlotte, na Carolina do Norte. Em Charlotte. Na Carolina do Norte. Lá vocês têm uma base comercial que é onde os pedidos chegam para a fábrica. Vocês têm um grande parceiro lá, né? Tem um grande parceiro, que é a Frameport América, né? E esse parceiro, que a gente tem a equipe muito boa lá, ele é americano e ele já está conosco em torno de 30 anos já, então Eu lembro dele vindo, inclusive, para aquele momento do seu Augusto. Sim. Me recorde o nome dele?
Mark. Realmente, eu lembro dele muito emocionado, inclusive, Sim, né? sim. Bom, quem não se emocionou? Foi uma comoção quando o seu Augusto Francio, fundador do grupo Framiporte, acabou vindo a falecer. Para encerrar, eu quero deixar aqui, né, o nosso microfone, as nossas câmeras, tá? Que você aproveite esse momento para que você fale um pouco mais e, é claro, dizendo que sou muito grato de ter você aqui. A tua energia é essa energia que a gente vê da Frame galgando passo a passo esse sucesso que é hoje. Então, só me resta dizer assim para você que estou muito feliz de ter você aqui. E eu espero que as pessoas também, né, aproveitem muito, porque o mundo precisa que as pessoas percebam o quanto é valioso você ser digno, ser digna. Isso é verdade. O prazer foi meu, foi uma conversa muito boa, né? Eu gosto muito de falar da empresa do meu pai, né? Da minha família. E eu gostaria de deixar um recado, assim, as pessoas que estão assumindo, as novas gerações que estão chegando, né, nas empresas, continuem o legado, não deixe isso morrer, né? A gente vê hoje tantas pesquisas que dizem que a segunda, terceira geração vai se perdendo, né, com o tempo, e na condução das empresas familiares. É um legado que a gente tem que deixar e que, novamente, quero falar, o sucesso de uma sucessão, né, de uma transição, vai muito da cultura. Então, procurarem deixar isso sempre, criar-se uma cultura e mantê-la, né? Então, isso vai desse vínculo também com a equipe, que todo mundo vai pensando da mesma forma. E eu sigo muito, assim, um exemplo para mim, que eu vou levar para a minha vida inteira, é o meu pai, né? Então, eu penso muito em tudo que eu vou fazer, eu penso no que ele estaria pensando, que ele estaria aprovando, né, o que eu estou fazendo, ou eu vou tomar uma decisão, essa seria a decisão correta, e eu sempre peço para ele me dar uma luz, e ele sempre dá, né? Então, eu sigo muito, muito forte isso para mim, e isso me ajuda bastante. Então, e Deus sempre, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ó, antes de encerrar, tá? Porque eu vou pedir para você deixar aqui registrado que você esteve no Troca. Eu escrevi umas frases aqui, uns parágrafos, e eu acho que tem tudo a ver com você e com os mais de 1.200 amigos, né, e amigas que hoje tem na Frame. Pessoas positivas não se negam às dificuldades, mas escolhem enxergar a luz mesmo nos dias nublados. Elas nos inspiram a sermos melhores, nos levantam quando caímos e transformam momentos simples em aprendizados profundos. Porque o mundo já tem críticas demais. O que precisa é de mais gente que acredita, que inspira, que soma. E, portanto, eu digo para você, seja essa pessoa e esteja perto dessas pessoas. Muito obrigado, Fernanda, pela tua presença. Agradeço, leve o meu abraço para o Fábio, leve o meu abraço lá para toda a sua família. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar e partilhar esses momentos com pessoas como você. E agora eu convido ela. Eu vou convidar ela para ela deixar também aqui, ó, no nosso painel assinado que a CEO, a diretora-presidente do grupo Framiporte, fez parte do 11º episódio do Troca de Valor Podcast. Então, mais uma vez, ela comigo, e agora eu quero mais uma vez agradecer você e pedir, por favor,
que você deixe aqui um registro que a Fernanda esteve com a gente no Troca de Valor. Por favor. Fique à vontade. Um abraço, Maria Fernanda. Frâncio. Poxa vida. Muito obrigado. Tá aqui, ó, registrado então o nosso 11º episódio do Troca de Valor Podcast. Fernanda, querida, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por você trazer tanto conhecimento, inspiração e motivação no nosso episódio de hoje. Curta aí e, é claro, lembrando que falamos sempre em nome da Unimed. Seu plano, sua vida.